determinada história. Às vezes, a história nasceu de um sonho. Às vezes, a história nasce do nada, durante uma viagem de trem. Mas também pode ser que a história nasça a partir de uma pergunta. E se? Sabe aquela coisa que às vezes você se pega perguntando: e se eu fosse para esse lado, eu teria o mesmo resultado? Se o personagem do meu livro favorito dissesse não no momento que ele disse sim, como seria essa história? Foi fazendo 2 vezes essa pergunta do e se que a autora norte-americana Kiera Cass criou a seleção. A primeira pergunta que Kiera fez foi a respeito da história de Esther, que está lá na Bíblia. Ela ficou se perguntando o que aconteceria se Esther, antes de ser enviada ao palácio, fosse apaixonada pelo seu vizinho, por exemplo. A outra pergunta foi feita em cima da história de Cinderela, que ela ficou se perguntando: e se, na verdade, Cinderela quisesse apenas uma noite de folga daquele trabalho todo na casa dela e um vestido bonito para ir ao baile? E se ela não estivesse preparada para viver o seu felizes para sempre? Será que a história teria ocorrido da forma que aconteceu? Então foi isso. Com essas 2 perguntas, ela criou a história da seleção. A autora queria criar o seu próprio conto de fadas, mas ela quis um conto de fadas assim um pouco mais moderno, sabe? Sem ter aquela coisa da princesa presa na torre. Ela queria algo meio Cinderela, meio Esther, e mais alguns outros elementos de contos de fadas que você consegue encontrar na seleção. Para isso, ela resolveu contar a sua história num futuro alternativo num país chamado Ileia, que vive sob a monarquia. Mas Ileia não necessariamente é um país fictício. Na verdade, seria o que restou dos Estados Unidos após 2 grandes guerras mundiais, a terceira e a quarta, que eu de verdade espero que isso não aconteça. Mas voltando a Ileia, Ileia tem uma sociedade dividida em castas, em 8 castas para ser mais precisa, sendo que a primeira é a monarquia e a 8 é a classe mais pobre da sociedade. Mas o que é a seleção? A seleção nada mais é do que um concurso para encontrar a futura esposa de Maxon, o príncipe de Ileia. Toda jovem entre 16 e 18 anos que ainda é solteira pode se inscrever nesse concurso e quem sabe mudar a sua vida, viver num grande palácio, rodeada de tiaras de diamante, dinheiro, banquetes, festas e tudo que uma vida de contos de fadas num palácio oferece. Então, já que a gente vai começar falando um pouquinho da história, vamos começar pelo primeiro livro, A Seleção. Vamos lá? Em A Seleção, o primeiro livro da série de Kiera Cass, nós somos apresentados a nossa personagem principal, American Singer, uma garota da casta número 5 que não tem nem um pouco de vontade de participar da seleção. A história é contada sob o ponto de vista de América, em primeira pessoa. E vai aí um segredinho. Segundo a autora, quando ela terminou de escrever o livro, ela teve que recomeçar praticamente do zero, porque foi então que ela conseguiu entender quem era a América. Você lembra daquela pergunta, e se Esther fosse apaixonada pelo rapaz ao lado? E se Cinderela não estivesse pronta para viver o seu felizes para sempre? Pois é, são essas perguntas que identificam a nossa personagem principal, American Singer. Aliás, o livro inteiro é contado sob o ponto de vista dela, então nós vemos uma história em primeira pessoa. A América foi praticamente forçada a participar da seleção, tanto pelo seu namorado, que não queria que ele fosse o motivo para ela perder a chance de ter uma vida melhor, quanto a sua família, que realmente sonhava em ter uma vida melhor e quem sabe até ter uma rainha dentro da sua própria casa, por que não? Então a América se inscreve, mas ela se inscreve assim sem esperança alguma de ser uma das 35 selecionadas. Mas é claro que ela acaba indo para o palácio. Neste livro aqui, A Seleção, a gente acompanha a aventura de América pelo palácio, o relacionamento dela com as meninas, com as outras 34 garotas e também com o príncipe Maxon. Escuta, agora que vem uma crítica minha, assim, da personagem. Eu sei que ela foi criada para ser forte, eu sei que ela foi criada para não ser uma donzela, mas minha nossa, como ela é mimada, como ela é teimosa, ai que desespero. Esse jogo que a autora faz, dos momentos em que, não, eu gosto do príncipe, não, mas eu amo meu namorado, não, mas eu não quero estar aqui, nossa, mas olha só quanta comida, isso chegou a me cansar
um pouquinho, mas eu estava tão curiosa para saber como que ela ia desenvolver. Na verdade, eu desafiei a autora. Eu faço isso às vezes com livro, gente. Eu desafiei a autora a tentar me prender até o final da história, porque eu queria saber por que as pessoas estavam tão enlouquecidas com a seleção. Não é porque eu me irritei às vezes com a característica da personalidade de América que eu não me diverti lendo esse livro. Teve momentos que eu dei risada, teve momentos que eu fiz, que coisa fofa. Mas a autora foi muito esperta. Ela me fez encerrar essa primeira obra, doida pra comprar a segunda pra saber o que ia acontecer. E não demorou muito, eu acabei comprando A Elite, o segundo livro da saga A Seleção. Neste segundo livro, a gente começa a encontrar uma América um pouco mais confusa. Toda aquela raiva que ela sentia de fazer parte da seleção começa a se misturar com um sentimento despertado pelo príncipe. A América que se vê dividida entre o passado, o presente e quem sabe o futuro. O coração dela começa a ter um pouquinho mais de espaço para o príncipe, ela fica confusa a respeito dos sentimentos por Aspen, mas ela morre de medo da coroa, morre de medo das suas responsabilidades. As respostas apimentadas de América acabam conquistando o coração do povo de Leia, que passa a torcer por ela também na seleção. A América, na realidade, deseja tempo, ela quer tempo para decidir o que ela pensa, mas se ela não tomar cuidado, ela não vai ter tempo suficiente para fazer a sua própria escolha, que é o livro 3 da série A Seleção. O título A Escolha, quando eu vi pela primeira vez, me fez pensar que era a respeito da escolha do príncipe Maxon para ver entre todas as garotas quem seria a sua eleita, mas na verdade nós estamos falando da própria escolha de América. Será que o coração dela finalmente tem um grande amado? Será que ela ama o príncipe? Será que ela ama Aspen? Será que ela está preparada para escolher ser a princesa de Leia? Este livro ele tem uma reviravolta muito legal e foi um dos que eu mais gostei dos 3 até agora. Eu gostei bastante que a autora começou a dar um pouco mais de voz ao Maxon, parou daquela coisa de todo mundo ficar atrás da América, de todo mundo achar que ela é a favorita, das pessoas acreditarem que estava tudo muito fácil, só ela não estava enxergando. Eu achei bem legal que ela colocou aqui alguns elementos para atrapalhar ainda mais o sentimento dela, para ela tentar ver de verdade, como se ela tivesse que escolher mesmo, assim, de coração aberto e mente totalmente concentrada para saber o que ela quer da vida dela. Então, assim, quem tá lendo A Escolha vai se contentar que ele tem um final. Realmente esse livro poderia ser uma trilogia, ele poderia se encerrar aqui. Se bem que eu achei o final dele extremamente atropelado, eu esperava que ela pudesse ser um pouco mais detalhista como ela foi em alguns encontros nos outros livros. Eu esperava de verdade poder sonhar um pouquinho mais com esse conto de fadas. Ela acelerou o processo dele, ela acelerou o final dele, que não deixa de ser muito bonito. Aí vem uma parte muito legal, que eu falei assim, editoras, vocês são incríveis. Quando ela foi escrever o epílogo de A Escolha, ela decidiu então o que aconteceria depois dessa escolha, como viria tudo. Eles viveram realmente um conto de fadas? Eles realmente se amam? Os rebeldes pararam de atacar o palácio? Como ficou toda essa história? Pois é, e foi que, para a surpresa de todas, que era a Kaz vem com A Herdeira, o 4º livro da seleção. Este livro é a resposta da pergunta: o que vem depois dos felizes para sempre? Pois é, a autora Kiera Kaz resolveu escrever A Herdeira contando 20 anos depois da união do príncipe com América. Só que esse livro é sob o ponto de vista da sua primeira filha, Idlen. E vou confessar uma coisa, eu gostei muito mais da Idlen do que a América. Apesar de ela ser mais mimada ainda, de ela se achar a pessoa mais poderosa do universo, e aliás, ela até é, porque ela vai ser a próxima rainha, ela está sendo treinada desde que nasceu para ser a rainha. Eu achei assim as atitudes delas um pouco mais precisas. Ela sabia o que ela queria, ela era contra algumas coisas, ela era a favor de outras, ela se dedicava, só que por ela ser extremamente rígida, o povo não ia lá muito com a cara dela. E então, os seus pais
decidem criar para a menina uma nova seleção. Gente, eu achei genial, porque a primeira seleção nós estávamos falando de 35 meninas disputando o coração de um príncipe. Dessa vez são 35 rapazes tentando conquistar o coração dela. A princípio ela é totalmente contra essa ideia, ela quer sabotar, mas obediente aos seus pais, ela faz a seleção, ela participa, mas ela não acredita muito não que ela vai encontrar o grande amor da vida dela. Durante essa obra, a gente acompanha os encontros de Idley com seus candidatos, a gente acompanha também a forma dela de trabalhar. E o mais legal de tudo, nós temos informação sobre esse relacionamento dos pais dela que a própria Idley não tem. E Idley ela vai conhecendo cada vez melhor os seus pais, ela vai começando a entender o país em que ela vive e ela percebe que apesar de ela ser destinada a ser rainha, nem todo mundo gosta dessa ideia. Aqui eu posso até dizer que eu consigo enxergar um amadurecimento da Kiera. Ela consegue trazer pequenas histórias dentro da história da herdeira, ao contrário dos outros que eu vi que ela focou muito na seleção. Aqui a gente vê coisas surpreendentes e o livro ele termina de uma forma assim que você fica, como assim? O legal dessa personagem da Idley é que ela é toda cheia de certeza, mas a grande verdade, se você prestar bastante atenção, ela é medrosa. Pois é, medrosa. Ela tem medo de não ter, na verdade, aquele relacionamento que seus pais tiveram. Ela sinceramente acredita que ela não precisa de alguém, que ela é capaz, que ela é autossuficiente de governar um país sozinha. Mas ao mesmo tempo, ela percebe que ter um companheiro não pode ser assim tão ruim. Quem sabe ela não se apaixona. Outra coisa que eu achei bem legal em A Herdeira também é que a autora, ela não exclui os personagens. A gente ainda encontra a Aspen, a gente encontra a Lucy, a gente encontra a Maria, a gente encontra diversos personagens da trilogia que a gente gostou enquanto lia a história de América, e ela mostra eles aqui mais velhos, mostra inclusive alguns com os filhos, e é bem legal de ver que as pessoas também podem ter seus felizes para sempre sem terem feito parte da seleção, e isso eu achei bem bacana. Obviamente que a herdeira não termina assim com o seu pretendente logo de cara, a gente não fica sabendo quem roubou o coração dela. Ela vai contar isso pra gente no livro A Coroa, que foi lançado agora em maio de 2016. O mais legal desse livro é que volta aquela pergunta lá atrás de quando começou a série. Se ela não estivesse pronta, o que ela faria? Idley não estava pronta para encontrar o verdadeiro amor. Ela já estava pronta para ser rainha, mas ela jamais imaginou que teria alguém ao seu lado. E a escolha dela aqui em A Coroa, de quem é esse pretendente, foi muito fofa. Acho que fofa é uma palavra meio subjetiva demais, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que era surpreende. Quando você tem certeza da escolha de Idley, ela muda a direção, você fala, não, agora vai escolher o outro. E ela acaba escolhendo alguém que você secretamente vai torcendo, mas que você não acreditava que poderia ser uma possibilidade. Outro ponto positivo desse livro é que realmente não fica só na escolha da princesa, não fica só em torno da seleção. Existe um personagem que entra por aqui que ele quer dar uma sacudida nas coisas, que ele quer dar uma movimentada e na verdade ele quer usurpar a coroa. E isso é bem legal porque quebra um pouco aquela coisa de ficar só falando da seleção. Tem alguns outros personagens também que aparecem que você fica se perguntando o porquê estão ali, né? Para que servem esses personagens? Por que Kiera dava um certo destaque para eles? O que é legal que também ela acaba no final revelando quem é quem. Então você fala, legal Kiera, parabéns. Agora uma crítica da série toda. Houve momentos sim que Kiera Cass foi criando pontos na história, só que ela não ligava, não chegava assim a me dizer o porquê aquilo acontecia, ficava por isso mesmo. Talvez esteja naqueles livros que ela lançou a respeito da seleção, como Felizes para Sempre, O Conto de Celeste, O Conto do Rei, O Conto do Príncipe. Talvez ela tenha respondido essas questões nessas obras à parte. Mas eu, como leitora dos livros da seleção, às vezes eu esperava um pouco mais de explicação, às vezes eu esperava que ela fosse um pouco mais detalhista em alguns momentos, em outros que ela detalhou demais, eu falava, tá bom moça, não precisava de tanto. Mas assim, é minha opinião, eu sei que mesmo assim, mesmo tendo pontos negativos e
positivos. Eu simplesmente devorei a série inteira. Eu posso até dizer pra você que eu li praticamente um livro por dia. É uma leitura extremamente fácil, é uma leitura agradável, eu diria que para todas as idades. Então, se você está pensando em ler A Seleção, pode ler sim. Se você gosta do mundo de contos de fadas, pode ler. Se você é uma menina que sonha em se apaixonar, por favor, leia. Se você é um pai ou uma mãe que tem uma filha adolescente em casa, uma filha pré-adolescente, por favor, dê esse livro para os seus filhos. A realidade é a seguinte: se A Seleção tiver o mesmo fenômeno que teve Harry Potter na minha época da adolescência, que foi incentivar os jovens a ler, que é incentivar as pessoas a saírem um pouco do celular, de ligar a televisão e ficar concentrado em páginas, assim, já valeu. E, de verdade, ler é uma experiência, assim, enriquecedora. Eu sei que parece meio brega que eu tô falando isso, mas se permita ler mais, se permita adentrar no mundo, mesmo eu me irritando tanto com a personagem América e gostando mais da Evelyn no final. Eu dei uma chance ao livro, eu dei uma chance à autora me conquistar e ela conseguiu, assim. Dizem até que talvez teremos um filme A Seleção, ou quem sabe uma série da Seleção na televisão. Eu não sei, eu sei que se tiver e se continuar incentivando as pessoas a lerem, por favor, gente, lancem mais livros assim, todo mundo leia. Eu vou ler porque eu gosto muito. E de verdade, foi um conto de fadas meia boca? Não, foi um conto de fadas ok, bacana, que era você tem seu público. Apesar de eu estar fora dessa área, do seu público, eu gostei bastante e recomendo para todo mundo que leia a série A Seleção. E a coroa terminou assim de uma forma bonita, adulta, mostrou o amadurecimento de Evelyn e eu gostei bastante mesmo de poder me aventurar com você nesses 5 livros. Então é isso, eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo comigo, a você que já comentou, a você que se inscreveu, a você que deu um joinha. Eu quero saber agora a sua opinião sobre essa história. Um beijo e até o próximo vídeo.